Exercício 7, dando sequência aqui na página 42, nós vamos ter a função f de x igual a x ao cubo menos 225x. Beleza. Reescrevendo, temos f de x igual a x ao cubo menos 225x. Primeira coisa, né? Está pedindo para a gente determinar a janela retangular apropriada para essa função. E utilize, né, a função dada e use para fazer o gráfico da função. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, a gente não consegue extrair o gráfico perfeitamente analisando essa função dessa maneira. O que é que nós vamos fazer? Vamos reescrevê-la de uma maneira que a gente consiga começar a enxergar alguma coisa a respeito do gráfico. Inicialmente, vou colocar o x em evidência. Terei x ao quadrado menos 225. Consegui enxergar mais uma coisa aqui. F de x vai ser igual a x que multiplica x ao quadrado. E 225, se nós formos verificar, vai ser a mesma coisa que 15 ao quadrado. Beleza? E vejam só, consegui verificar mais uma coisa que apareceu. Isso aqui é a mesma coisa que a gente dizer x ao quadrado menos 15 ao quadrado é diferença de dois quadrados. Seria exatamente isso aqui, ó. Ok? Se nós fizermos esse produto notável aqui, a gente vai chegar nessa situação. Perfeito? Bacana. Então, aqui foi o ponto onde a gente parou. E o que essa função já nos mostra inicialmente? Vou traçar aqui um gráfico, o esboço do gráfico, né, os eixos x e y. E o que essa função aqui já está mostrando para a gente inicialmente? Vejam só. Vamos pegar os pontos onde o gráfico vai tocar o eixo x. Onde que o gráfico toca o eixo x? Né? Onde essa função aqui for igual a zero. Perfeito? Se x for zero, vai zerar todo mundo. Então, nós já temos um ponto onde o gráfico é tocado no eixo x, que é o ponto zero. Ok? Primeiro ponto já demarcado. Segundo ponto, vamos analisar o segundo ponto onde que a gente vai conseguir tocar o eixo x. Nós inicialmente colocamos zero aqui, então zerou esse aqui e esse aqui zerou todo mundo. Para a gente zerar essa casa aqui, o que tem que acontecer? X tem que ser igual a 15, correto? Eu zerei essa casa de cá. Então, seu x aqui vai multiplicar, vai ficar 0 vezes 0, vai zerar todo mundo. Então, 15 é um dos fatores que faz com que a função fique igual a zero. Ok? Onde também que o f de x pode ser zero? A gente analisando essa casa de cá agora. Se x for igual a menos 15, é um outro fator. Então, vamos olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, aqui, menos 15. Ok? Então, agora, nós temos os três pontos aonde o f de x é igual a zero. Ou seja, os três pontos onde o gráfico toca exatamente em cima do eixo x. Só que a gente não sabe ainda a configuração desse gráfico. Sabemos que ele toca, ele pode vir por cima, ele pode fazer uma volta aqui por baixo. Nós não sabemos se é uma função ímpar ou se é uma função par, certo? Então, o que a gente vai analisar? Vamos analisar primeiro o lado positivo. Se nós pegarmos um ponto acima deste aqui, de 15, vamos pegar supostamente 20. Quando x vale 20, quanto que vai valer o f de x? Vamos analisar. F de 20 vai ser 20 ao cubo menos 225, que multiplica 20. F de 20 vai ser 8.000 menos 2 vezes 225 vai dar 450. Mais um zero, 4.500. Correto? Logo, f de 20 vai ser 8.000 menos 4.500, 3.500. Esse é o f de 20. Então, meio que fora da escala, a gente vai colocar aqui 3.500, projetando.
vai gerar esse ponto, que nós agora já começamos a entender como fica a configuração desse gráfico. Vejam só, gerei esse ponto, correto? O gráfico pode fazer uma volta assim, ou pode fazer uma volta assim, mas nós já sabemos uma coisa. Abaixo de 15, qualquer número que x admitir abaixo de 15 aqui, supostamente nós teremos valores negativos. Por quê? Vamos ver por quê. Se eu colocar 14, aqui vai ficar menos 1, correto? E o menos 1 vai multiplicar o 14 que está aqui e vai multiplicar o 29 que vai estar aqui. Vai ficar negativo. Ou seja, qualquer número abaixo de 15, na base positiva aqui, o f de x vai gerar um número negativo. Então, já podemos imaginar que o gráfico, a grosso modo, logicamente, vai fazer algo mais ou menos assim. Correto? Deixa eu melhorar porque não ficou bonito. Vai fazer algo próximo disso aqui, ó. Beleza? Tudo bem. Até aqui tudo bem. O que a gente vai avaliar agora? Se ele é uma função, se essa aqui é uma função par ou se essa aqui é uma função ímpar. Por quê? Vamos analisar outro fator, né? A gente teria aqui um f de menos 20. F de 20 deu 3.500. Mas vamos analisar o outro extremo. Mas para isso, ele pode dar um valor, né? Repetindo o gráfico aqui, dessa forma, espelhado aqui, se ela for par, ou ela vai fazer uma conversão oposta, se ela for ímpar. Ela vai girar em torno do eixo, né, do zero, da origem, e formar uma função ímpar. Como que a gente descobre se a função ela é par ou ímpar? Simples. Nós vamos pegar o f de menos x e vamos ver o que ele vai nos dar. Pegando a função original, vai ficar menos x ao cubo menos 225 que multiplica menos x. Correto? F de menos x vai ser igual a esse aqui, olha para você ver, um número negativo, né, que é o menos x, elevado ao cubo. O que vai acontecer? Vai continuar sendo negativo. Ok? E menos 225 vezes menos x vai gerar mais 225x. Agora observe uma coisa, né, muito importante. F de menos x gerou isso aqui. F de x é x ao cubo menos 225x. F de menos x gerou menos x aqui ao cubo mais 225x. Ou seja, seria como se a gente tivesse pego isso aqui, ó, e multiplicado por menos 1. Correto? Se eu estou multiplicando por menos 1, o que eu fiz com f de x? Menos f de x. Correto? Então, a função f de menos x ela é igual à função menos f de x. Se f de menos x é igual a menos f de x, isso aqui é uma função ímpar. Correto? Se é uma função ímpar, ela vai ter, né, a sua conversão em torno do eixo, né? E ele não vai ficar no quadrante superior, vai vir para o quadrante inferior, repetindo, refletindo e girando em torno do eixo. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui um menos 3.500 projetando para cá. Perfeito. Ponto aqui. E teremos essa configuração aqui. Correto? Beleza? Então, esse aqui é o formato do gráfico para essa função. Veja como a gente mexendo na função, analisando a função, a gente conseguiu chegar no formato do gráfico. Aproximado, né? Logicamente. Mas com este formato aqui, a gente já consegue definir a janela do gráfico. Por quê? Vejam só, eu estou com um ponto aqui de 3.500, um ponto superior 3.500, o ponto menos 20 e o ponto mais 20,
que puderam, por si só, gerar para a gente uma base da nossa janela retangular. Se nós tivermos uma janela com esses parâmetros, o gráfico fica visualmente aceitável e suas definições, seus formatos e os pontos principais do gráfico ficam evidentes. Então, o que nós vamos ter aqui? A seguinte definição. X mínimo vai ser menos 20. X máximo vai ser 20. Aqui. Y mínimo vai ser menos 3.500. E Y máximo vai ser 3.500. Com essa definição e essa janela retangular, nós temos um gráfico nas suas perfeitas condições. Ok? Vamos para o próximo.